Sexta-feira, 6 de março, você vai ver no Fala Baixada de hoje. Moradores de Mesquita tentam recomeçar após os alagamentos. Batalha a vida toda, né? E cheguei esse caos aqui. Meu computador parou, que tem mais de 10 mil músicas do meu trabalho, entendeu? E onde eu vou ter esse retorno agora? A população conta os prejuízos após a chuva. Perdi documento, sofá eu tive que jogar fora, minha casa, não estou dormindo nela porque tá para cair. Só deu tempo de levar minha mãe pro andar de cima e deixar a água levar o restante. E reclama da falta de auxílio da prefeitura. Até quando a gente vai ficar nisso? Eles têm que tomar uma providência. A gente está de saco cheio, meu amigo. Você vai ver também uma entrevista com a endocrinologista doutora Lívia Lugarinho. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 6 de março. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso programa de hoje está no ar. Um programa feito especialmente para você. Porque hoje nós vamos conversar com a endocrinologista Lívia Lugarinho. Daqui a pouco, depois do nosso primeiro break comercial, primeiro intervalo, uma entrevista que você precisa prestar bastante atenção, uma entrevista super útil. Até porque ontem foi Dia Internacional da Obesidade e nós vamos falar sobre isso e muito mais. Antes vamos mostrar mais uma vez a situação do povo da cidade de Mesquita, aqui na nossa Baixada Fluminense, principalmente no bairro da Chatuba, onde centenas, milhares de pessoas foram atingidas pelas chuvas. Além da Chatuba, o bairro de Santa Terezinha também foi muito atingido. E exatamente na rua Roberto Lopes é a reportagem que o Márcio Garçoni fez para a gente. Vamos acompanhar. Mauro, o Fala Baixada chegando em Mesquita, dando uma geral em Mesquita, que foi um dos municípios mais castigados pelas chuvas no Rio de Janeiro. Agora, a rua Roberto Lopes, antiga Rua 2. São 3 casas aqui neste terreno e uma delas está realmente caindo. Vou conversar com o Cosme, que está recebendo aqui a equipe do Fala Baixada. Cosme, o susto foi muito grande, a casa começou a mostrar sinais de desabamento. E aí o que aconteceu na hora? Na hora foi assim, de repente, a gente acordamos de madrugada, minha sobrinha falou que estava entrando água, quando eu vi, já tinha tomado a água, só deu tempo de levar minha mãe pro andar de cima e deixar a água levar o restante. Vocês chamaram a prefeitura e qual foi o suporte que a prefeitura está dando para vocês? Todo. E vieram, a Defesa Civil interditou, analisou, então o pessoal da prefeitura trabalhando e voltando nas escolas, tá resolvendo aí os escoramentos porque a base de sustentação ali foi embora, a água quebrou, então estamos travando para depois começar a erguer os alicerces, as colunas, que abalou a estrutura da casa. E o susto foi muito grande, né? Foi muito grande o susto. Perderam muita coisa? Perdemos fogão, as outras coisas que estavam tudo aqui, veio arrastando tudo a água aqui, pode sofá, as coisas aí, ó. Só de chegar aqui e ver minha casa desse jeito e minha filha aqui sozinha, foi desesperador e não tá no momento. E quando chegar aqui, do jeito que tá, né? A gente demora tanto para construir nossas coisas com tanto carinho. Nós vamos mostrar, Mauro, mais algumas casas aqui na Roberto Lopes para você entender também como ficou essa situação depois das chuvas que aconteceram aqui em Santa Terezinha, Mesquita, Rio de Janeiro. Vou ali falar com a dona Joyce, Mauro, que também teve uma situação que o bebê dela quase foi arrastado na hora da enchente. A gente estava dormindo, foi 3 horas da manhã, estava eu, meu esposo e meus 2 filhos, a menina de 10 e um menininho de 8 meses. A gente mergulhou dentro dessa água. O que aconteceu quando as águas entraram na sua casa? Ela arrebentou o quê? Arrebentou 2 paredes, a parede do quarto e a parede que dá pro valão. Você pode perceber, Mauro, aqui, ó. A gente vai empurrar aqui junto com o morador. Olha aqui a parede, Mauro. Literalmente caindo. Entrou muita água aqui em casa, muita lama, perdi documento, sofá eu tive que jogar fora, minha casa, não estou dormindo nela porque tá para cair. E tá esse problema. Aqui tem uma bacia aqui na rua que vem água de tudo quanto é lado, sai invadindo tudo, vem água de cima, vem de baixo e
estou passando por esse problema aqui de enchente. Vamos continuar aguardando, Mauro, para que a Prefeitura venha chegar com providência aqui na rua Roberto Lopes, porque pelo que estou vendo, Mauro, parece que na questão da rua a Prefeitura não chegou. Está dando suporte lá na casa do Cosme, mas outras casas também, Mauro, tem que ser beneficiadas. É isso, Mauro. A situação continua muito difícil para os moradores da cidade de Mesquita, hein? Olha só, o Márcio Garçoni continua lá em Mesquita, ele foi na Rua da Serra. Vamos acompanhar. Uma das localidades também prejudicadas pelas chuvas fortes no Rio de Janeiro, aqui no município de Mesquita, Mauro, é a Rua da Serra. Você pode observar, rua completamente devastada pela enxurrada que desce lá de cima. Só se destrói, ninguém toma uma providência. Nós já fizemos abaixo-assinado, já fizemos pedido, mas ninguém toma providência. Como você vê, as galerias estão todas entupidas, né? E contra a força da natureza ninguém pode. E aconteceu isso, ó, nós estamos ilhados, os carros não entram, não saem, tem pessoas de idade aqui, o senhor caiu aqui no buraco, aqui, quebrou a perna. A prefeitura vem e faz recapeamento, isso daqui tem que ser uma obra bem feita, porque só por cima não adianta, porque o senhor vê as casas tudo destruídas, aí a gente vai falar com eles, infelizmente a gente não é ouvido, o morador tem que ser ouvido, porque já que a gente paga os impostos é para a gente ser ouvido. Agora, vem e passa só por cima não adianta, porque quando a água vem, arrebenta as casas com tudo e ninguém nos ouve. A gente nunca tem uma satisfação de governante nenhum aqui. Quando vem é só quando acontece isso aí, a gente brigando muito, botando nas redes sociais aí. Tá a rua interditada aí, o buraco excedeu a obra que eles fizeram aqui há muito tempo, não deu certo. Os carros estão tudo parados na calçada aí, ó, tudo cheio de carro parado, não sobe, não desce. Se acontecer qualquer coisa aí com o morador aí pra gente socorrer, não tem como. Entrou água na minha casa, no quarto, na cozinha e no banheiro. Até quando a gente vai ficar nessa situação? Até quando a gente vai ficar nisso? Eles têm que tomar uma providência. Eu encontrei aqui o subsecretário de governo, o Moisés Ribeiro, na Rua da Serra. O que está sendo feito? Sabemos que aqui existem algumas dificuldades, nós estamos identificando e com certeza vamos dar solução. Vamos devolver para o munícipe todo o conforto que eles merecem. Tenho aqui 40 anos, mais de 40 anos, fui nascido e criado aqui em Mesquita. Porque nossa rua é esquecida até hoje. Entra chuva, sai chuva, entra governantes, sai governantes. E porque essa rua continua do mesmo jeito. Eu moro aqui há 52 anos. Meu pai morreu com 72. Meu pai morreu com 72 anos, nunca vi uma água potável. Isso é o básico. Cadê o prefeito de Mesquita? Aí quando vem a eleição, eles batem aqui na nossa porta para tomar cafezinho, beber água, falar um montão de asneira no nosso ouvido. A gente está de saco cheio, meu amigo. É isso aí. Agora, esse ano teremos eleições para prefeitos, para vice-prefeitos e para vereadores do Brasil todo, mais de 5 mil municípios. O povo de Mesquita, eu não vou pedir aqui nem falar nem que sim, nem que não, né? Todo mundo sabe que o prefeito não é muito chegado às coisas que a população, a cumprir os compromissos, sobretudo os de campanha. Tanto que a população de Mesquita chama ele de Jorge Preguiça. Imagina, eu sou eleito prefeito, aí depois de 3 anos e meio, quando estou na campanha para a reeleição, estou na campanha da reeleição, aí o cara grita lá, ô Mauro Preguiça! Ô, Mauro Preguiça, aí, prefeito. Deus me livre. Não. Impressionante. E eles têm uma facilidade, né? Uma cara de pau gigantesca. E tem sempre uma desculpa para enganar a nossa gente. Então, eu sempre peço aqui, não só no caso de Mesquita também, mas não especificamente Mesquita, mas em todos os municípios. Você que mora... Você que é um morador, mas principalmente você que é eleitor, comece a fazer vai relembrando esses 3 anos do governo, se ele foi diligente, se ele foi um prefeito que prestou atenção, se ele cuidou da saúde, se ele cuidou das pessoas. Aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Crivella prometia cuidar das pessoas. Então vamos analisar, se realmente está cuidando das pessoas, vote nele para mais um mandato, se merecer. Se for, ao contrário, se ele tivesse sido um prefeito relapso, incompetente, despreparado, ausente, escolha outro candidato. Existem vários, em Mesquita existem vários, aqui na cidade do Rio de Janeiro, na sua cidade, onde você, meu amigo, minha amiga, mora, tem vários outros candidatos. Faça uma observação.
Agora, se julgar que o prefeito está muito bom, quer dar mais 4 anos, são 4 anos, tá? Quer dar mais 4 anos para ele, vai lá e digita o número dele. Aí é contigo, eu sempre falo aqui, ó, votou no capeta, agora aguenta a labareda, irmão. Depende da gente, né? Depende da gente. Ficava, prefeito é ruim, mas fomos nós, né? Não especificamente o senhor, a senhora ou eu. O povão, a maioria, é que elegeu o prefeito. Por falar em, nós estamos falando muito de Mesquita, porque lá teve muitos problemas com as chuvas e também com a lentidão da prefeitura em resolver os problemas. É o caso da rua França Leite. Márcio Garçoni continua em Mesquita, dessa vez na rua França Leite, na Chatuba. A gente continua aqui na rua França Leite, na Chatuba, em Mesquita, que foi uma das ruas mais prejudicadas com as chuvas. Quando o carro do Fala Baixada estava se dirigindo para outra localidade, os moradores pararam a gente para reclamar que estão completamente abandonados pela prefeitura. Para começar, essa rua aqui, esse problema aqui, segundo os moradores, Mauro, sempre acontece quando tem chuva. Ali estão os moradores da parte de baixo aqui da rua França Leite, que vão também, Mauro, mostrar a revolta das chuvas, já que aquela parte alta onde aconteceu a cratera, e agora vamos começar com os moradores da metade da rua França Leite, que também sofreram bastante com essa situação. Seu Toninho também está limpando aí e também mostrando uma revolta sobre a situação da prefeitura. Inclusive, o senhor não tem um apoio da prefeitura, teve que chamar o Damião para ajudar aqui também. Foi, eu arrumei uma pessoa aí para fazer, porque a casa encheu, lá dos fundos encheu, aqui encheu, e eles fizeram uma retampa aqui, que prendeu também a água dali, e tá essa situação aí braba aí, ó. A gente tem que fazer, a prefeitura não faz. A prefeitura não faz, Mauro. Essa é a maior reclamação de moradores da França Leite. Estamos sem água. A cidade não ligou água. Não ligou água. E outra coisa, a menina ali pediu o cara da SEDAI para botar água, ele pediu dinheiro. Perguntou ela se pagava água, ela disse que não. Então não posso fazer nada pela senhora. Ô, que Mauro, coisa é essa? Isso aqui, Mauro, é uma denúncia grave contra a companhia da SEDAI. Segundo informações, a SEDAI estava na rua, então o morador pediu para a SEDAI colocar água para ela, para fazer, para religar a água, e ele pediu dinheiro, dizendo o seguinte, se não me der dinheiro, não vou religar a água. Foi isso. Se a senhora não paga água, eu não posso fazer nada. Um outro rapaz deu um dinheiro a ele botou água para a menina. Tá difícil a gente, né? A gente tem votos aí, a eleição tá aí, já está nas portas da eleição, entendeu? Então fica difícil. Eu vou mandar um recado pro seu Renato Miranda, né? Porque o seu Renato Miranda, quando era da prefeitura, ele me mandou embora. Ele mandou embora. Se ele tem poder para mandar embora, então ele tem que ter poder também para fazer algo pela gente aí, né? Ajudar o nosso morador, né? Na enchente, nesse buraco que tá aberto aí, entendeu? Valeu, Renato Miranda. Para você, hein? É um recado também do morador aqui. Agora, Mauro, outro morador aqui, pode ficar aqui mesmo, que também está revoltado, porque ele trabalha, ele é músico. Depende disso para sobreviver, para o sustento. E na enchente, Mauro, perdeu todos os seus equipamentos. Agora, como ele vai fazer para continuar trabalhando? Então, o senhor está demonstrando aqui a revolta, até porque também não se tem o apoio, nesse momento, da prefeitura, né? Da prefeitura, né? Porque a gente batalha a vida toda, né? E chega esse caos aqui, meu computador parou, que tem mais de 10 mil músicas do meu trabalho, entendeu? E onde eu vou ter esse retorno agora? Ninguém da prefeitura veio falar com o senhor? Ninguém. Porque a visão era só lá em cima, na cratera que está lá em cima. Mas não passaram aqui, como é que está aqui? Passar de cada morador, entendeu? Eu acho que o principal é isso, passar um morador para dizer qual é o problema que causou nas suas casas, entendeu? E o foco foi só lá em cima. O foco só está lá em cima. É muito trabalho para ser feito e até agora a prefeitura não apareceu. Não apareceu ninguém. Para resolver esse problema não apareceu ninguém. E a gente está aí com falta d'água aí, tá tudo ruim, tá horrível, a rua cheia de buraco. Até agora o prefeito não apareceu aí para dar uma declaração, para falar nada. Até agora a gente está abandonado. Não vimos ninguém da prefeitura. Nem mesmo, Mauro, um fantasma da prefeitura apareceu aqui para ajudar os moradores que estão revoltados com essa situação. Vamos continuar aguardando. Até quando a gente não sabe. É verdade, até quando não sabe. Mas a eleição tá aí esse ano. Ô, Mauro, então, aqui a gente vai estar encerrando aqui essa outra parte da rua França Leite, os moradores revoltados, mas o importante é que a prefeitura, Mauro, tem que estar presente e até agora não está.
Que situação, hein, gente? É impressionante, né? O estado de letargia do prefeito Jorge Miranda, o Jorge Preguiça. Vamos torcer para ver se ele acorda, né? Alô, Jorge Miranda, a pessoa diz que ele é um prefeito abichornado demais. Muito abichornado esse prefeito Jorge Miranda. E tem também lá a família Miranda toda, né? Tem o Renato Miranda, viu ali o morador desabafando lá com o Renato Miranda. O que eu mais gosto aqui do nosso programa é que o Fala Baixada é um programa propositivo, né? Não tem nada contra o prefeito A, B, C, nada disso, né? Eles, às vezes, algumas vezes, ou muitas vezes, ficam chateados comigo. Mas quando é a Globo que vai lá fazer uma reportagem, eles não vão para chamar o doutor Roberto Marinho para porrada, né? Agora, quando é comigo, eles começam a xingar minha mãe, fala isso, fala aquilo. Gente, vem pra cá falar que isso aqui que eu estou mostrando é mentira. Fala que quer ver um outro problema grave que aconteceu lá na França Leite? Um morador, o Maurício, caiu no tal buraco aberto por força da água, mas também por força da negligência da prefeitura. Olha o que aconteceu com ele. Levou não sei quantos pontos na cabeça. Esse vídeo foi enviado pelo morador Paulo Henrique. Olha a situação. Meu Deus do céu, olha só. Grave demais, felizmente. Ele não perdeu a vida. Poderia ter acontecido pior, né? Mas fica com uma cicatriz gigantesca na cabeça. Se aquele buraco não tivesse lá, seguramente o Maurício não estava com essas... Ele e muitas outras pessoas que se acidentaram depois das chuvas, e o buraco lá continua, que não é um buraco, é uma cratera gigantesca, né? E a providência, o prefeito diz que está vindo e não chega nunca. Triste demais, olha só. Tem aqui também uma nova cratera se abrindo na própria rua Coronel França Leite, na Chatuba. Põe na tela. Aqui na Coronel França Leite tem um outro buraco. E é logo próximo do outro lá na frente, tá vendo? A cratera que se abriu aqui, ó, é lá na frente, vocês estão vendo? E logo aqui no final, se vocês perceberem, tem um outro buraco. Tá, realmente é uma preocupação, porque isso aqui pode afundar e ocasionar mais problemas. Então, se um problema já está difícil resolver, vocês imaginem dois. Isso aqui está em estado de preocupação. Os moradores estão muito preocupados com esse buraco. Que tristeza, né, gente? Só Jesus na causa, né, não? Brincadeira, e pede a prefeitura, e pede. Tem uma coisa que o prefeito lá e a prefeitura não esquece de mandar, é certo, o carnê do maldito IPTU. Impressionante, o cara mora ali na França Leite, mora na Chatuba, a Chatuba toda está revoltada e com razão. Aí está a chuvarada danada, a prefeitura não aparece, vem um caminhãozinho, meia dúzia de trabalhadores e tal, para ver um capinzinho, coisas mesmo que precisa, não tem, né? Um galerão, não tem. Aí o morador entra em casa, dá de cara com aquele carnê do IPTU. Eu, sinceramente, não sei você, não estou incentivando a você não pagar, né? Nada disso não. Mas se eu sou morador de Mesquita ou da Chatuba, né? E olha aquele carnê do IPTU, não pago não. Não pago. Não tenho a menor pressa de pagar. Deixa lá para o fim do ano. Não. Se sobrar dinheiro, como o dinheiro não está sobrando, pagar IPTU para botar dinheiro na mão dessa gente que a gente nem sabe o que vai fazer. Até sei o que eles vão fazer com o dinheiro. A senhora sabe também, né? Não vale a pena. Rapidinho, nós voltamos depois do nosso intervalo comercial com uma entrevista super importante com a endocrinologista Lívia Lugarim. Rapidinho a gente volta. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário.
Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada. Nós vamos conversar agora com a endocrinologista Lívia Lugarinho. Doutora, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso Fala Baixada. É um prazer muito grande tê-la aqui. É sempre entrevistas esclarecedoras e necessárias para a nossa gente, né? Muito obrigado. Eu é que agradeço, Mauro, pelo convite novamente. Muito Doutora obrigada. Lívia, vamos conversar primeiro sobre uma preocupação grande da nossa gente. Até em razão, porque anteontem foi Dia Mundial da Obesidade, né? A gente sabe que no Brasil, dos anos para cá, vem aumentando muito o número de obesos. É verdade. Então, inicialmente, o Dia Mundial era no dia 11 de outubro. A partir desse ano teve essa mudança. Ele é no dia 4 de março. E a gente vive uma epidemia de obesidade, né? Os últimos dados... Uma epidemia? Sim, não só Olha. no Brasil, como no mundo todo. Hoje, os últimos dados que nós temos é que quase 20% da população do Brasil tem obesidade e mais da metade da população já sofre com um problema de excesso de peso, com sobrepeso. Então, é uma epidemia que vem crescendo nos últimos anos. Você não acha que os burgers são também responsáveis por contribuir pela obesidade? Na verdade, assim, é uma mistura, né? São vários fatores. O sedentarismo, os erros alimentares. Hoje a gente tem mais disponibilidade justamente de alimentos gordurosos, processados. Antigamente a preocupação no Brasil era com a desnutrição. Hoje a nossa preocupação é com a obesidade. A gente viveu um período que a gente chama de transição nutricional, em que a desnutrição ainda é um problema, claro, mas a obesidade é um problema ainda maior hoje do que o baixo peso, do que a desnutrição. Agora, antes, eu não sei se a senhora vai concordar, é bom até para esclarecer essa dúvida que eu pessoalmente tenho, a gente via obesos já de uma certa idade, né? Com 20, com 30 anos. Hoje é comum a gente ver crianças, né? Sim. Menores de 10 anos, Sim, ou com sim. 12, 13 anos, já gordinho, já obeso. Sim. A epidemia ela atinge não só os adultos, como também as crianças. E o grande problema é que doenças comumente, né, associadas à obesidade que nós vimos no adulto, a gente já observa também nas crianças. Então, hoje a gente tem criança com diabetes, crianças já com alteração de colesterol, isso por conta do excesso de peso. E a criança, ela também tende a reproduzir os hábitos alimentares da família. Então, se a família está se alimentando errado, a criança vai reproduzir isso. Então, a melhor maneira é também ter um exemplo, né, dos pais para que a criança siga uma alimentação mais saudável, né? Os pais seriam um exemplo. Agora, doutora Lívia, quando a criança vai tomando gosto por determinados produtos, tem criança que não come mais feijão com arroz, quer comer outras coisas, né? Quer substituir pelo lanche, legume nem pensar, a criança que tem horror a legumes. A gente vê, a mãe também não gosta, o pai também não gosta, a avó também não insiste. Esse tem que ser uma campanha na família, tem que ser Sim, assim? Tem que ser, obviamente, um hábito da família, porque a criança ela vai reproduzir, né, a alimentação da casa. E uma outra observação que é importante, Mauro, é a distração na hora das refeições. Hoje é muito comum você fazer uma refeição com o celular ou assistindo televisão. É verdade. E isso gera uma distração, a gente não se concentra como deveria naquele momento da alimentação em família, que seria uma boa oportunidade, né, para um momento em família, em que cada um está com o seu celular, cada um está vendo um programa, ou está com a televisão ligada, e a hora da refeição realmente deveria ser a hora sagrada, da gente estar concentrado naquele momento da alimentação, porque com isso você vai desenvolvendo desde a infância a sensação da saciedade, senão a criança se distrai e acaba comendo, mesmo sem estar com fome. Comendo por excesso mesmo, porque ela não está concentrada na alimentação, então ela perde essa percepção da saciedade, da fome e da saciedade. Então, esse é outro dado. Deixar o celular desligado, deixar a televisão desligada no momento que você está fazendo a refeição.
Está me ocorrendo também alguma coisa que eu percebo assim no dia a dia, né? No dia a dia da gente. Por exemplo, crianças, eu já conheço adolescentes que ainda comem de colher. É aquela colher cheia. Aí me remete a mastigação. Exatamente. Né? A criança ou adolescente, ou a gente mesmo, muita gente que não tem costume de ter paciência ao se alimentar, né? É um exercício de paciência. Sim. Mastigar. Pousar os talheres enquanto está comendo, também você não precisa ficar segurando, pode pousar em dado momento depois. Isso ajuda realmente, e principalmente se concentrar. E outra coisa também é você comer sem olhar as quantidades. Por exemplo, quando você come dentro de um saco, um biscoito, você come aquilo inteiro, porque você não está com uma noção da quantidade. Você colocar isso ou num prato ou numa tigela, você vai visualizar. Isso também muda a percepção da alimentação. Tirar o biscoito do saco. Ou nem comer, né? Mas inteiro, assim, né? você comer, quando você come sem olhar, por exemplo, de uma panela ou de um saco, você tende a comer uma quantidade maior também. Agora, isso não pode dizer também as escolas, né? Não pode ter uma função contributiva no sentido de orientar crianças para que se alimente melhor? É uma função da família, né? Do pai, da mãe, do tio, da avó, mas pode também ser uma função na escola, né? A senhora concorda? Sim, sem dúvida. Hoje as cantinas das escolas, né, das escolas públicas, já têm alimentos mais saudáveis, né? E é importante que a alimentação que a criança faça na escola seja, obviamente, uma alimentação saudável. Mas é muito, muito importante o comportamento da família, porque a criança, ela fatalmente vai reproduzir a alimentação que ela vive. São as pessoas que compartilham a mesma geladeira, né, que a gente fala. São os pais, os avós, os irmãos. Se ela não tiver um exemplo em casa de uma alimentação saudável, dificilmente vai partir dela. Porque ela não faz as compras, né? Quer dizer, na verdade, quem traz, quem oferta o biscoito, o alimento gorduroso, ultraprocessado, são os pais. É uma outra dica importante essa, né? Lá no supermercado, na hora que a senhora está fazendo suas compras, de preferência não levar a criança junto, né? Você começa a insistir, quero aquilo, quero biscoito, quero isso. As compras, a lista de compras do supermercado é super importante. Sim. Porque é dali que a gente vai comer. Você vai comer uma hortaliça, você vai comer legumes. Foi comprado pelo pai, pela mãe. Exatamente. Não é verdade? E você também não tendo em casa, o acesso já é mais difícil, né? Então a chance de você abusar e comer esses produtos é maior. E o refrigerante? Também. É o outro hábito, mau hábito que a gente poderia evitar, né? Principalmente pela quantidade de sódio, de açúcar. Não vai ser um alimento que vai trazer nenhum tipo de nutriente para a criança. Então, não deve ser recomendado, principalmente para criança. Tem a ver comer e beber? Não, juntos? Então, você pode ter uma alteração de percepção de saciedade com a ingesta, mas não é isso, não é o beber que vai causar o excesso de peso. A água, por exemplo, não é esse o grande vilão. O grande vilão é realmente a quantidade, a qualidade dos produtos, isso que a gente conversou sobre a distração no momento da refeição, isso vai ter uma influência maior. Estou conversando aqui com a endocrinologista Lívia Lugarinho. Eu quero perguntar, o exercício da mente, o comando do cérebro sobre a comida é significativo? É o cérebro que está comandando aquilo? Porque sim, a saciedade vem, mas sim, tem um comando cerebral. Sim, né? A gente tem a sensação de fome e saciedade. Só que algumas pessoas, principalmente aquelas que têm o problema do excesso de peso, elas demoram um pouco mais a se saciar, tendem a precisar de um pouco mais de comida para isso. Mas, sem dúvida, quando você tem essa concentração na hora da alimentação, você tende a se sentir cheio e parar de comer. Um outro problema é a questão muita de cultura, né? Da gente tem que sempre raspar o prato, tem que comer tudo. Não necessariamente, se a criança já está cheia, já está saciada, ela pode interromper para ter a sensação mesmo de saciedade e parar de comer. Ela não precisa comer obrigatoriamente toda a comida que está lá. Isso é uma cultura muito que a gente também cultiva, né? A gente tem que sempre raspar o prato, comer tudo. Ela pode saciar antes. Minha mãe falava isso direto. Tem que comer tudo, tem que comer tudo. Come, então, falta, tem que comer, come tudo. E se habituar a colocar no prato a quantidade de comida que você vai consumir. Com o tempo você vai ter essa percepção. Mas não obrigar a criança que já está cheia a comer a quantidade a mais para terminar a refeição. Isso não é também uma recomendação. Nós temos um companheiro nosso aqui na produção do programa. A senhora viu lá na produção, aquele bem magrinho, Luiz Felipe. O prato dele é o maior de todos. Não existem pessoas
ditas magras, que pode comer bastante, mas que não engorda de jeito nenhum, tem isso? Existe. São exceções, né? Na verdade, com o mesmo prato de comida, a mesma quantidade de calorias, uma pessoa pode emagrecer e outra engordar. Isso vai ter influência genética, influência principalmente dessa questão da percepção de fome e saciedade, mas uma influência genética importante também. Mas esse biotipo é uma exceção, né? Sim, não é uma coisa mas que a gente vê existe, de sempre. fato, pessoas que comem mais e não engordam, né? Isso realmente acontece. Estou conversando com a doutora Lívia, é super importante a gente ter essas dicas. Por exemplo, vai colocar a comida no prato. Colocou muito, o cara é induzido, a pessoa é induzida a comer aquilo que colocou, né? E se colocar menos no prato, tem uma possibilidade dela se regrar mais, não é isso? Sim, regrar. com certeza. Olha só, eu tenho uma outra pergunta aqui que muita gente faz e que eu vou aproveitar a oportunidade para falar agora. Doenças relativas à obesidade. Uma delas é o obeso tem um problema sério de circulação. Geralmente tem. É em razão do peso? Sim. Na verdade, existem mais de 200 doenças associadas à obesidade, né? Tem as clássicas, o diabetes, hipertensão, a dislipidemia, que é a alteração de colesterol, mas outras doenças que muitas vezes a gente nem associa à obesidade, por exemplo, alguns tipos de câncer estão associados à obesidade. Câncer de mama, por exemplo, é um tipo de câncer que pode estar associado à obesidade, câncer de endométrio, que são tumores ginecológicos, né, da mulher que estão associados à obesidade. Então, existem uma gama de patologias que têm relação com a doença. O especialista, sabe que a nossa gente às vezes não tem condição de ir, um endocrinologista, ou mesmo um cardiologista, um especialista, né, na área da medicina. Ou ele pode ir num clínico geral, que é o primeiro a atender. A senhora acha que os clínicos gerais, né, eles já têm uma formação para encaminhar para o especialista? Sim. E hoje, cada vez mais, os médicos, os clínicos, endocrinologistas, estão entendendo a obesidade como uma doença. E daí a necessidade de se fazer um acompanhamento médico. Porque se a gente trata a obesidade, se essa pessoa emagrece, perde pelo menos 10% do peso, isso está associado a uma melhora intensa de todos esses problemas de saúde. Aquela doença que altera aqui na área do pescoço. A tireoide. Tireoide. Eu queria pedir licença à senhora para um intervalo breve. Vamos voltar rapidinho. Tá ótimo. E nós possamos falar já no segundo bloco sobre a tireoide, que eu tenho visto, né? A senhora deve ter constatado, a senhora constata isso. Eu, às vezes, vejo, presto atenção e tal, que até crianças têm tido tireoide. Vamos falar sobre tireoide daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, com a doutora Lívia Lugarinho. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com a doutora Lívia Lugarinho. Ela que é endocrinologista, tirando muitas dúvidas da nossa gente, de todos nós, inclusive aqui no estúdio, né? Um dos nossos companheiros aqui citou que tem várias pessoas da família que têm problema de tireoide. Pode acometer a várias pessoas na mesma família? Isso é genético ou não? Sim. E principalmente mulheres. As mulheres são as mais acometidas. Normalmente tem a avó, a mãe, a filha que tem problema de tireoide. Não que o homem não possa ter, mas é uma doença mais comum nas mulheres. Mas não passa de mãe para filho, não? Existe uma tendência, uma predisposição genética, sim. Agora, como é que faz para identificar precocemente, por exemplo? A mulher, por exemplo, tem um nódulo na mama. Então, a gente já sabe que ela, tomando banho, apalpando e tal, ela localiza. No caso da tireoide, é o mesmo procedimento? Então, da tireoide, a própria pessoa pode ter essa identificação.
A tireoide está localizada aqui na região cervical e se a pessoa perceber algum aumento de volume, olhando no espelho do banheiro, isso é fácil identificar. Uma outra situação que a gente sugere é beber um copo d'água, porque na deglutição a gente faz um movimento que se tiver algum nódulo, isso vai ser identificado. Então, percebeu algum aumento de volume ou rouquidão, dificuldade para engolir, já é um sinal para procurar o endocrinologista para fazer uma investigação. Aí isso vai envolver uma ultrassonografia para ver se tem realmente algum nódulo e a gente pode também fazer exames de sangue que identificam os níveis dos hormônios da tireoide no exame de sangue. Então é bom a prevenção, né? Sim, Aliás, sim. A prevenção é sempre bom, sim, né? Sim, sim. Agora, é verdade que tem diferença em raça, por exemplo, pessoas negras têm mais facilidade de ter a tireoide ou isso é boato? Existem assim, mais relatos de câncer de tireoide em populações que foram expostas à radiação. Então, a gente tem vários estudos, inclusive, em orientais, em japoneses, que foram objetos, né, de radiação e eles desenvolveram mais câncer de tireoide. Isso existe. E uma predisposição maior na mulher, principalmente na mulher após a menopausa. Ah, é? São as mais vulneráveis. Agora, o médico clínico geral, igualzinho como acontece com outras doenças, ele é o grande encaminhador né? Ele é o que identifica primeiro. E às vezes as pessoas não sabem qual é a especialidade que vai buscar, né? Por exemplo, o endocrinologista, no seu consultório, a senhora recebe pacientes com qual queixa? Então, eu recebo muitas gestantes ou pacientes, mulheres que querem engravidar, encaminhadas pelo ginecologista por uma alteração na tireoide. Isso é importante, até os laboratórios colocam já valores de referência diferentes da população e da mulher, dependendo do trimestre da gestação, porque os níveis de hormônio da tireoide na gestante são valores um pouco diferentes, tem que estar níveis bem dentro da faixa da normalidade para garantir uma fertilidade adequada e uma gravidez segura ao longo de todos os trimestres. Então pode acontecer que mulheres que têm tireoides têm mais dificuldade de engravidar. Normalmente as mulheres que têm hipotireoidismo, né, que é uma condição em que a tireoide produz menos hormônio, isso pode prejudicar a fertilidade. Mas a tireoide é o quê? Ela é uma glândula que ela produz um hormônio e dependendo, a gente tem níveis adequados. Se a tireoide estiver produzindo muito hormônio, a gente vai ter uma condição chamada hipertireoidismo, em que o corpo vai trabalhar de uma forma mais acelerada. Então, o paciente pode apresentar aumento da frequência cardíaca, emagrecimento, a tireoide pode também aumentar de tamanho. E no hipotireoidismo, que é a situação oposta, em que a tireoide produz menos hormônio, é como se o corpo todo ficasse um pouco mais lentificado. A pessoa vai ganhar peso, principalmente às custas de edema, vai ficar mais cansada, mais prostrada. Essa condição é mais comum, inclusive, mais comum do que o hipertireoidismo, quer dizer, a baixa de produção de hormônio é mais frequente do que o excesso. E é uma condição que deve ser diagnosticada até antes da gestação e tratada adequadamente ao longo da gravidez também. Então, a mulher, pode ser o homem também, né? Também. A gente fala muito da mulher porque ela é uma doença mais comum nas mulheres, mas os homens também podem ser acometidos. Tem alguma coisa a ver com as cordas vocais? Não tem nada a ver. Então, às vezes, se o nódulo na tireoide for um nódulo muito grande, isso pode favorecer um quadro de rouquidão, mas a maioria das vezes não chega nesse ponto porque são nódulos menores, mas pode acontecer. Doutora, vamos voltar. Na última entrevista que fizemos com a senhora, nós falamos muito sobre as cirurgias, né? A cirurgia bariátrica e tal. E isso tem multiplicado, né? Tem vários tipos de cirurgias que conduzem com o objetivo de emagrecer. Coloca balão, coloca não sei o quê. Então, a dieta ainda é a recomendada antes da cirurgia? Sim, sem dúvida. Na verdade, antes da cirurgia é recomendado que o paciente ele faça um acompanhamento por pelo menos 2 anos com um médico para tratar
o excesso de peso. Em casos de não sucesso, aí sim ele pode ser encaminhado, dependendo dos critérios, para a realização de cirurgia bariátrica. Mas isso é muito importante porque a cirurgia, obviamente, vai levar à perda de peso, mas essa manutenção, para que essa perda de peso continue, existem mudanças de hábito que tem que acontecer, em especial a mudança da alimentação, já desde antes da cirurgia também. Isso, eu estou falando isso porque eu conheço mais de uma pessoa que se submeteu à cirurgia bariátrica e um ano depois, talvez um ano e pouco, ele voltou a engordar. Voltou a engordar e voltou a se alimentar com a mesma voracidade que se alimentava antes da cirurgia, comer muito. E uma das coisas, nós temos um repórter, o Aécio Lobão, e ele sempre foi bem fortão, bem gordão, e ele acabou sendo convencido a fazer a cirurgia bariátrica e com ele está funcionando. Agora é o que ele falou, Mauro, é uma questão de hábito. Eu comi um pratão e agora eu como uma coisinha mínima. A pessoa tem que se saciar com aquilo. Sim. E respeitar, né? Sim, e é muito importante esse acompanhamento antes da cirurgia bariátrica também. Quer dizer, o paciente ele tem que passar por uma avaliação psicológica, inclusive. É multidisciplinar, né? Multidisciplinar, exatamente. O ideal é uma equipe. É um nutricionista, o endocrinologista, o cirurgião, o psicólogo, o psiquiatra, justamente para que essas condições sejam tratadas antes. O psiquiatra também? Também, porque muitas vezes são pacientes que apresentam transtornos alimentares e que precisam compensar esses transtornos alimentares antes de realizar a cirurgia bariátrica. Porque senão acontece, como você mencionou, e de fato existe a possibilidade de reganho de peso após a cirurgia. Então, a gente minimiza as chances de reganho com um bom preparo antes da cirurgia e com a manutenção desse acompanhamento multidisciplinar depois da cirurgia. São mudanças para a vida, né? Tem casos de que o que foi submetido à cirurgia bariátrica, ele pode ser submetido a nova cirurgia bariátrica ou não é aconselhável? Sim, existem, dependendo das técnicas cirúrgicas, né? Existem 2 técnicas cirúrgicas que são as mais realizadas, né, para cirurgia, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E uma delas, que é chamada de sleeve, que é manga, né, em inglês, é uma técnica em que só ocorre a redução do tamanho do estômago. Essa técnica pode ser complementada posteriormente, se tiver necessidade, com uma outra técnica em que também há um envolvimento do intestino. Então, que é uma cirurgia que é chamada de bypass gástrico, que é uma cirurgia que, além de restringir o tamanho do estômago, também interfere com a anatomia do intestino. Então, além dela restringir, ela também causa o que a gente chama de desabsorção. Então, um paciente que, por exemplo, fez uma técnica cirúrgica, anos depois pode se submeter a outra técnica, isso pode realmente acontecer. Mas o ideal é que tenha esse acompanhamento. Isso é o que vai ser o fator mais determinante para o sucesso da cirurgia. Queria insistir com a senhora, nesse programa não, mas noutros nós já falamos, o paciente com diabetes. Aliás, acho que qualquer paciente, quando ele sente medo, né? Medo de alguma coisa, medo de morrer. O cara tem um ataque cardíaco, tem um negócio qualquer, mas quando ele tem um outro tipo de doença, ele fica mais relaxado. Ele lá no consultório ele concorda, lá no consultório ele aceita, ele até começa a fazer o tratamento o medicamentoso, mas ele daqui a pouco ele é relapso. Porque ele não consegue seguir o que o médico, que a médica prescreveu. E aí ele volta ao consultório, e a senhora vai lá e vê que ele não colaborou. Ele tem que ser o próprio a entender que o colaborador tem que ser ele, né? Sim, e entender que o diabetes, né, como foi a doença que você mencionou, ela está associada a uma série de problemas, né? Alteração visual, problema de rim, chances de amputação. Então, para que esperar que surjam as complicações para se fazer um tratamento? Se o tratamento pode ser feito logo no início, né, e prevenir esses problemas depois. Queria falar sobre drogas atuais. Se tem medicamento do combate ao diabetes, se está avançando, se a indústria farmacêutica, se
a ciência tem avançado no sentido de novas drogas, mais atuais e mais eficazes também. Sim, cada vez mais. Para o diabetes em especial, cada vez mais novas medicações são desenvolvidas, inclusive medicações que trazem benefício também para o controle do peso do paciente com diabetes. E a tendência é que nos próximos anos surjam novas drogas, novas classes de drogas que vão ter um bom benefício no controle do diabetes. Agora, o diabetes, é diabetes ou diabetes? Diabetes é. Tá. Ele pode passar de pai para filho? O pai ou mãe diabética pode ter um filho já diabético então, existe ao nascer? Uma predisposição. Na verdade, não. O mais comum é ter uma predisposição genética, né? Os pais com diabetes, se o filho depois, principalmente pela associação do excesso de peso, né? Não controlar o peso, ele já tem uma predisposição também para o desenvolvimento do diabetes. A gente, quando está falando nesse tipo de diabetes, está falando do diabetes tipo 2, que é o mais comum, que é o que está associado com a obesidade. O diabetes tipo 1 é um diabetes mais comum na faixa pediátrica, apesar de poder também acometer os adultos. O diabetes tipo 1 ele é mais comum nas crianças, mas aí é um outro problema. É uma questão de uma deficiência da produção de insulina pelo pâncreas e eles dependem do tratamento com insulina desde o início. O diabetes tipo 2, a maioria consegue, pelo menos no momento inicial da doença, ficar bem controlado com medicação oral. Mas em casos mais graves e ao longo dos anos pode haver necessidade de uma pessoa com diabetes tipo 2 precisar usar insulina também. Sim. E a atividade física é necessária? Sim, é maravilhoso. Atividade física, eu falo que funciona como uma medicação para o controle do açúcar. Você acha que se as pessoas soubessem do benefício da atividade física no controle do diabetes, com certeza se exercitariam mais. Doutor, que outros malefícios, né, diria assim, a diabetes pode causar na pessoa? O que ela pode evitar para não agravar? Fazendo tudo isso que a senhora já prescreveu aqui e indo com mais frequência ao médico, procurar o médico? São consultas regulares com o endocrinologista, uma alimentação mais saudável, com menos frituras, gorduras, alimentos processados, evitar o excesso de carboidratos, pão, macarrão, biscoitos em excesso, isso está associado tudo que é também bom não pode, né? É equilíbrio, na verdade. Usar as medicações prescritas de uma forma adequada, porque com isso você previne as complicações da microcirculação, que são as chances de problemas de amputações, de doenças nos olhos, de doenças renais, e também diminui as chances de problemas de infarto, AVC, que também são mais frequentes na população com diabetes. E pode acontecer de repente, né? Não avisa. E muitas vezes sem dor. O paciente que tem diabetes pode infartar sem sentir dor. Doutora Lívia, nós já estamos infelizmente, na reta final do nosso programa. Precisamos ter um programa assim de umas 3 horas, né? Para trazer gente, para trazer o obeso, para trazer o diabético, para discutir caso clínico mesmo diretamente. Quem sabe um dia a gente vai fazer isso, né? Trazer o cara aqui para falar, doutora, sinto isso, sinto aquilo. Não chega lá, mas eu quero muito, e mais uma vez agradecer sinceramente. Tenho um orgulho muito grande de tê-la aqui no nosso Fala Baixada, Obrigada, colocando as nossas câmeras aqui inteiramente à sua disposição. Obrigada, Mauro, obrigada. Então, queria aproveitar a campanha que a gente tem, né, do Dia Mundial de Obesidade, que foi agora no dia 4 de março, uma conscientização de quem está acima do peso não ter vergonha de procurar um atendimento médico. A obesidade ela é uma doença e a maneira de tratar é com acompanhamento regular com o médico. Muitíssimo obrigado, doutora Lívia. Eu que agradeço. O Fala Baixada é assim, como o de hoje. Com a doutora Lívia Lugarim. Compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio frequente da sua companhia. Um ótimo final de semana e até segunda.